Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Einstein aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana de literatura, galera, dando continuidade ao nosso estudo aí, certo? Vale lembrar que nas aulas anteriores nós estudamos ali o realismo em Portugal e no Brasil, estudamos também o naturalismo em Portugal e no Brasil. E agora nós vamos estudar o quê? O parnasianismo, galera, certo? Depois do parnasianismo nós vamos passar para o simbolismo. Primeira coisa que é importante a gente citar aqui, galera, é que esses movimentos literários foram praticamente ali, eles ocorreram simultaneamente, tá? Eles foram contemporâneos, digamos assim. Só que cada um a sua maneira de ver a sociedade, certo? A sua característica ali. Vale lembrar que o realismo e o naturalismo, eles foram destaques principalmente ali na prosa, certo? Nos textos escritos ali de margem a margem, da forma como a gente já conhece. E o simbolismo, tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, na verdade, eles são escolas literárias que foram muito mais centradas na poesia. Então é isso aí, ó. Prosa, naturalismo e realismo, certo? Poesia, a gente tem parnasianismo e simbolismo, beleza? E agora a gente entra aí no parnasianismo, no famoso movimento literário que buscava que a arte deveria ser sublime, que a arte por si só se basta, que não precisa de mais nada, que a arte não tem um compromisso a não ser fazer algo belo. Beleza, queridões? Então, pensando nisso aí, vamos aí, eu vou espelhar minha tela aqui para vocês e vamos nessa. Queridões, olha lá, o parnasianismo aqui no Brasil, gente, vale lembrar que a gente vai começar, na verdade, com o parnasianismo aqui no Brasil, porque o parnasianismo ele foi um movimento que não teve muita influência lá na Europa, não, tá? Ele foi forte aqui no nosso país. Inclusive, aproveitando que a gente está aqui em época de Copa do Mundo, adivinha qual dessa galera aí foi a que fez o nosso hino nacional? Foi quem, gente? Foram os parnasianos, tá, gente? Quem escreveu o nosso hino aqui nacional foi justamente o movimento aqui do parnasianismo. Que massa, né, gente? Não poderia ter um movimento melhor, certo? Mas vamos aqui, queridões, olha só, pensando nisso aí, olha lá. Parnasianismo no Brasil, a busca pela perfeição formal, o culto à beleza clássica e a arte pela arte. Mergulhe em um movimento que moldou a poesia brasileira no fim do século XIX. Gente, então, ó, já pega isso aqui, o mote desse movimento, ó, arte pela arte, certo? Essa era a principal função, ó, gente, nada além, certo? E a gente tinha aqui também a perfeição formal, e na verdade esse slidezinho aqui já resume tudo, muita coisa importantíssima desse movimento literário, cuja proposta era simplesmente arte, nada além. Nada de literatura engajada, nada de reflexão, não. Arte, por si só, se basta. E aí, queridões, quando eu falei para vocês que esses movimentos literários eles foram simultâneos, olha só, reparem aí nas datas. A gente tem aqui o realismo, certo? 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançado lá pelo Machado de Assis. A gente tem aqui, né, o que aqui? A gente tem o naturalismo, olá galera, certo? A gente tem o naturalismo aqui, ó, 1881, que foi a obra O Mulato, inclusive isso aqui a gente viu na aula anterior, sobre naturalismo aqui no Brasil. A gente tem agora o parnasianismo, repara na data, galera, olha só. Aqui a gente tem 81 e aqui a gente tem 82. Olha lá, ó. Fanfarras de Teófilo Dias é considerada a obra inaugural do movimento no Brasil. E a gente tem aqui, ó, pouco depois ali, ó, o simbolismo, certo? Em 1893, Missal Broqués de Cruz de Souza, que lança o simbolismo brasileiro ali, certo, queridões? Então, vamos lá. Nosso foco hoje é esse cara aqui, é o parnasianismo, beleza? Vamos nessa. Então, meus queridos, primeiro ponto importante aí, né, gente, que a gente vai estudar é o contexto histórico, lembra? A gente tem que ver contexto histórico, características do movimento social ou do movimento literário e também obras e autores. E quando a gente entra aqui, gente, a gente está falando de quê? Galera, a gente está falando de um contexto histórico muito semelhante ao que a gente viu lá no realismo e também no naturalismo. Segunda Revolução Industrial, a gente tem também a questão da ascensão da burguesia, né, a desigualdade social, o avanço da miséria, da pobreza. A gente tem aqui também, enfim, a gente tem uma série de acontecimentos aí que estavam rolando na época. E aqui, gente, também estava acontecendo aqui, ó, movimentos em favor da abolição da escravidão, lá que aconteceu em 1888. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão de fato.
a proclamação da República, que aconteceu no ano seguinte, lá em 1879, a industrialização acelerada, enfim, diversas questões aí, certo, queridos? Espero que vocês estejam entendendo. E aí, não tem como falar também de contexto histórico social sem falar da Belle Époque aqui no Brasil, que foi a época que o Brasil ele tentou copiar o estilo ali de Paris, digamos assim, certo? A cultura, a arquitetura, a arte, né, gente? Então, por isso, a gente teve aqui ó, a abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, cafés, teatros e saraus literários, culto ao refinamento e ao cosmopolitismo. Gente, lembra o que é cosmopolitismo? Uma pessoa cosmopolita é aquela pessoa que tem facilidade em transitar em diferentes culturas, línguas, povos, países, certo? A facilidade de aprender línguas e tudo mais, tá bom, queridões? Então, ele era um lugar que tentava atender, digamos assim, a esse ideal do cosmopolitismo, digamos assim. Tá bom, galera? A gente também tem aqui, ó, a arte deveria ser bela, polida e distante do vulgar, certo, gente? Então ele estabelecia isso aqui, inclusive a gente tem uma palavrinha para isso, certo? A gente tem um termo aí que vocês vão trazer que chama-se academicismo. Olha lá, galera. Academicismo, certo, meus queridos? Que é justamente um ideal, né, gente? Que a arte ela tem que ser sempre bela e distante do vulgar. Existe uma maneira erudita, sempre deve ser assim, a maneira de se fazer arte e literatura no nosso país, certo? Guardem essa característica, inclusive, porque vocês vão perceber que isso aqui vai ser motivo de briga lá mais para frente, tá bom? Quando a gente tiver um movimento literário chamado modernismo, esse movimento ele vai, inclusive, criticar essa galera aqui do parnasianismo, tá? Dizendo que, na verdade, a arte ela tem que ser comprometida com a realidade, trazer palavras do cotidiano, palavras do nosso povo, e não tem que ser essa arte aí erudita, completamente distante do vulgar e do coloquial, não. Mas, enfim, isso é assunto para uma outra aula nossa, a gente pode falar sobre isso, principalmente né, quando a gente for estudar o modernismo, tá bom, queridões? Depois avançando, né, o nome do parnasianismo vem do Parnaso, né, gente? Que era na Grécia a morada mítica das musas e de Apolo, né, deus das artes. Então o movimento ele surgiu na França com a revista Le Panesse Contemporain, né, meu francês está bastante afiado assim, e reunindo poetas como Théophile Gautier, Leconte, Lisle e Sully, né, gente, em relação ao subjetivismo excessivo do romantismo, o parnasianismo defendia esse ideal, né, gente, da arte mais centrada com o objetivo de beleza, deixando de lado essa questão do ego, essa questão da idealização. Então a gente pode dizer também até que o parnasianismo se juntou aí, né, contra o movimento do romantismo, tá bom, galera? Porque no romantismo a gente defendia a liberdade da forma, da composição e tal, e agora aqui no parnasianismo não é bem assim não. A gente tá contradizendo o que foi estabelecido lá no romantismo, tá bom, queridões? Espero que vocês estejam entendendo aí nosso conteúdo. Galera, e quais são necessariamente as características do movimento? Gente, quando se fala de parnasianismo, e fala de arte pela arte, a gente vai ter aí algumas características muito importantes. Primeiro, culto à forma, tá? A gente valoriza a forma em detrimento do conteúdo. Nosso poema ele tem que ser belo. O conteúdo tanto faz, contanto que encante, contanto que a palavra seja a palavra certa, a métrica seja perfeita, a métrica tem que ser impecável, o vocabulário tem que ser impecável, a descrição tem que ser impecável, certo? Inclusive, galera, muitas vezes o autor, o poeta, ele se comparava a um ourives. Sabe o ourives? Que é aquele ofício da pessoa que fabrica joias. Então, assim como o ourives produz uma joia, que tem que ser a mais bela possível, com relevo, acabamento e detalhes e pedras preciosas, a gente tinha o autor do parnasianismo que tinha a joia como tinha a sua poesia como uma joia também. E ele era o ourives. Então a joia era a poesia na verdade era uma joia preciosa. Entenderam, meus queridões? Então a gente tinha o que aqui, ó? Vamos lá, ó. Preferência pelo soneto de 14 versos, rimas ricas, métricas rigorosas, decassílabos e alexandrinos. A forma é tão importante quanto o conteúdo, certo? Então a gente tem essa parte aqui. Impassibilidade, olha lá. O poeta não expõe sentimentos pessoais, descreve objetos, cenas e figuras com frieza e distância, como um escultor diante do mármore. Então ele está descrevendo alguma coisa. Isso aqui, inclusive, é até uma característica anti-romantismo,
antirromântica, tá bom, meus queridões? Ó, antirromântica, tá? Grecolatinismo, referências constantes à mitologia grega, certo, gente? Eles tinham essa questão também de retomar a mitologia, né? Os deuses e os mitos. Uso de vocabulários eruditos, latinismos e imagens clássicas para conferir nobreza ao texto. Isso aqui também é mega importante. Descrição plástica, a poesia imita a escultura e a pintura. Os poemas descrevem estátuas, vasos, obras de arte, transformando palavras em imagens visuais. Tá bom, galera? Então a gente vê aí, eles tinham como mote, vale lembrar aí, arte, ó, pela arte. Esse era o ideal deles. A arte por si só se bastava. Não precisava de mais nada. Certo, queridões? Então eles queriam trazer a coisa mais bela possível. Pensando nessas características aí, galera, certo? Quais eram os nossos autores aí? A gente teve ali, ó, o parnasianismo brasileiro é dominado por uma tríade de poetas monumentais, além de outros nomes de igual relevância. A gente tem esses primeiros aí, esses três primeiros como sendo os principais, tá bom, galera? Olha lá, ó. A gente tem Olavo Bilac, né, o príncipe dos poetas, domínio técnico absoluto, obras, a gente teve poesias e tarde também, certo? Então vocês já imaginem aí obras sempre muito bem feitas e trabalhadas. Raimundo Corrêa, lirismo contido melancólico, obra maior Sinfonias, 1883, diversas inversões. Alberto de Oliveira, plasticidade e cor clássico, obras, enfim, temos também Francisca Júlia, única grande voz feminina do parnasianismo, obra Mármores de impecável rigor formal, tá, gente? Muito tranquilo, muito sossegado. E aí a gente entra num dos poemas aqui, né, gente, que é um poema muito interessante que nós temos aqui. Vamos lá, meus queridões. Olha lá, gente. A gente tem aqui Via Láctea, né, do Olavo Bilac, lá de 1888, muito famoso, já caiu em provas várias e várias vezes. É importante a gente sempre frisar isso. Tá bom, queridões? Olha lá. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite, e quando a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E, ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo e tudo mais? Essa poesia aqui, meus queridos, ela já caiu em prova várias vezes, tá, gente? Do Olavo Bilac. E basicamente ele supostamente conversa com o interlocutor cético e traz toda a questão da musicalidade, né, gente? Traz a métrica dela decassílaba, que são 10 sílabas poéticas ali, tem um tom elevado, marcas inconfundíveis do parnasianismo, né, galera? Então a gente tem aqui, de fato, o soneto, né, gente? Na verdade, esse formato aqui eu preciso trazer a obra completa para vocês, mas por conta do slide, esse formato aqui comprometeu um pouco a visão da obra. Mas pesquisem depois aí, Via Láctea, do Olavo Bilac, vocês vão ver exatamente como tá aí, certo? Como ela foi construída. Beleza, queridões? Depois a gente tem aqui Profissão de Fé, lá de 1878, né, gente? Então a gente vai retomar aqui, além da questão técnica, da maneira como o poema foi feito, a gente tem esse trecho aí, certo? Ele vai falar também a questão de comparar o ofício do ourives com o ofício de um poeta. Beleza, queridões? Então olha lá, ó. Olavo Bilac, Profissão de Fé, 1878. Não quero Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro e alto relevo, faz de uma flor. Quero que essa estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Aqui também é um trecho, a gente não consegui encaixar tudo aqui, mas, queridões, vejam aí, ó. Aqui a gente tem a questão, né, de retomar a mitologia greco-latina, digamos assim, ó, a mitologia aqui. E aqui a gente tem também a questão de retomar os ideais, né, essa ideia de que a profissão, né, o ofício do poeta é assim como a de Mourives, né, e que a poesia ela é vista de fato como uma joia, e que por isso tem que ter o máximo de rigor formal possível, digamos assim. Certo, queridões?
Depois a gente entra aqui, né, gente, no mais um poema aqui, certo? Do Alberto de Oliveira, que é Vaso Grego. Eu tive que copiar a imagem exatamente aqui, galera, certo? E o formato aqui desse poema, como a gente sabe, né, galera, ele imita de fato ali, ó, se a gente parar para observar, né, gente, ele vai imitar um vaso, né? Ele vai essa ideia de formato, assim, beleza? A forma como eu coloquei aqui não ficou muito bem, mas se a gente fosse dar uma forma aqui, ficaria assim, queridões, certo? A questão do vaso grego. Então ele vai basicamente, gente, falar da beleza. Olha lá, gente. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de os deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, ora repleta, ora avassada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas comolda. Depois, mais o lavor da taça admira, toca-a, e a do ouvido aproximando as bordas finas hás de lhe ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, galera, a gente tem aqui a questão do vaso grego sem qualquer pretexto emocional necessariamente. Ele trata mais uma questão de descrição plástica em um estado puro, o poema como uma escultura formal, certo, galera? Então, muito tranquilo, muito fácil, muito sossegado esse poema aí, certo, queridões? Espero que vocês estejam entendendo tudo. Espero que vocês consigam ver tudo, seja bem didático para vocês. E galera, qual foi o legado, né? O que o parnasianismo deixou para a gente? Galera, deixou um legado muito positivo no sentido de entender o nível técnico. Olha lá, meus queridões, elevou o nível técnico da poesia brasileira. O domínio da métrica e da rima influenciou gerações de poetas e até hoje influencia, tá, gente? Muita gente leva muito em consideração esse rigor técnico, digamos assim, na hora de escrever as poesias, certo? Crítica modernista, os modernistas de 1922 combateram o parnasianismo com o formalismo vazio, né? Distante da realidade brasileira, da linguagem falada no país, é verdade. Porque todo esse academicismo, de fato, foi criticado lá no modernismo. Depois vocês vão verificar, né? O modernismo dizia que, inclusive, quando vocês forem estudar esse movimento, que a arte ela tinha que ser engajada, que ela tinha que, de fato, contemplar as características do seu povo. E não só ser aquela coisa distante, linda demais, mas ao mesmo tempo vazia. Essa era a mensagem lá do modernismo, certo? E teve também aqui a questão da mudança, da transição. O simbolismo já coexistia como reação ao parnasianismo. Com a Semana de Arte Moderna de 22, o ciclo se encerra e o Brasil entra no modernismo, tá, galera? Isso aqui a gente também já viu. Muito tranquilinho, muito sossegado. E aí a gente... Vamos nessa aqui, meus queridões. Para fechar nossa aula, galera, o que a gente tem aí de síntese final, né? Fechando aqui o nosso estudo desse dia. Queridos, o parnasianismo tem o seu legado, como a gente viu, o legado muito mais formal, certo? Contexto histórico, a gente viu Revolução Industrial, Belle Époque, né? República, modernização do Rio de Janeiro, influência francesa, beleza? Autores, a gente citou a tríade também, certo? Característica, arte pela arte, e legado, técnica poética refinada aí que mudou a literatura brasileira até a semana de 22. Beleza, galera? Vou finalizando por aqui. Queridos, olha só, espero que vocês tenham entendido então nossa aula de hoje. Nós falamos aí sobre o parnasianismo, estudamos aí autores, estudamos obras, verificamos as características desse movimento. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Estudem, vale a pena estudar e tamo junto. Até mais.